bem-vindos ao nosso quarto vídeo da série com o tema O Espírito do Anticristo. E o nosso subtema de hoje é as influências do Espírito do Anticristo na teoria do evolucionismo. Se você não viu os nossos 3 primeiros vídeos, eu sugiro que você veja os nossos 3 primeiros vídeos, também para facilitar o seu raciocínio com o nosso entendimento. Beleza, hoje eu quero tratar de um assunto muito importante e vou mexer com alguns ateus ou com algumas pessoas que acreditam na teoria do evolucionismo. Hoje eu quero trazer alguns fatos históricos e algumas evidências verídicas e verdadeiras para te mostrar as influências do espírito do anticristo. Se você não sabe, o nosso objetivo e a nossa intenção nesta série é mostrar à igreja, aos que acreditam em Cristo Jesus, as ações do espírito do anticristo, para que possamos então nos posicionar com exatidão, para que possamos então nos imunizar para não sermos enganados e iludidos por ações do espírito do anticristo, principalmente nesses últimos dias. Como disse Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Em seguida, ele ainda disse que seriam tempos remotos, que se possível fora, até os próprios escolhidos seriam enganados. Jesus sempre nos alertou a estarmos atentos e ligados para não sermos enganados. E para não sermos enganados, a melhor forma é conhecendo com quem estamos lutando. É conhecendo quem é o nosso inimigo, como ele age, como ele opera. Vamos lá? Eu estive examinando e estudando acerca da história do criador da teoria evolucionista, estudando suas biografias, suas histórias, etc, etc, etc. Porém, consegui identificar muitas divergências, principalmente biografias e histórias seguras, sites seguros que contrariam aquilo que aprendemos no ensino fundamental e no ensino médio, no Ministério de Educação brasileiro, em conjunto com outros Ministérios de Educação das Américas. Consegui identificar também que em diversas biografias, entre elas escritores ateus, cristãos e de religiões pagãs, ambos os mesmos manipulam a história para defender o seu pensamento filosófico. Nesta manipulação, eles apontam pontos de positividade para defenderem o seu ponto de vista. Sendo assim, fica meio que complicado para conseguirmos chegar aos princípios da verdade, da história, para então tirarmos a verdade, para podermos trazer um ensino coerente para a nossa igreja e para os nossos ouvintes. Eu tive que cavar durante muito tempo, muitas biografias, muitos livros, para poder então chegar em uma interpretação coerente sobre a vida de Charles Hobbes Darwin, o autor, o criador da teoria da evolução. Uma teoria criada por ele que revolucionou a geração do século XVIII e de lá para cá trouxe-nos grandes revoluções, fazendo com que muitas pessoas deixassem de crer no criacionismo, ou seja, na interpretação
bíblica, que nos ensina que todas as coisas foram criadas de forma divina por um Deus todo-poderoso, conforme o livro de Gênesis vem nos ensinar. Hoje eu quero trazer para vocês uma realidade, uma verdade que talvez você nunca ouviu, que talvez nunca foi pregado ou ensinado dentro de um templo religioso. E acredite, nunca será pregado ou ensinado em instituições dominadas pelo sistema presente na atualidade. Mas Deus é bom e nos dá a conhecer um pouco mais da história. Eu conheci e li toda a biografia escrita pelo maior escritor biógrafo e considerada a maior e melhor biografia de Charles Robert Darwin. Ela foi escrita neste livro que está aparecendo aí na tela por James Moore. Ele foi o escritor desta grande biografia. Aqui eu consegui extrair grandes verdades registradas e confirmadas pela história em pequenos detalhes, para poder então te mostrar aonde o espírito do anticristo agiu por trás dessa teoria que tenta mistificar a Bíblia e a existência de Deus. Vamos lá? Maravilhas! Charles Darwin, o mesmo criador desta teoria, tem uma vida cheia de mistérios, como qualquer um outro ou qualquer uma outra pessoa que marcou histórias e gerações. Porém, a história mesmo vem nos afirmar que este jovem viveu 73 anos entre o ano de 1809 a 1882. Viveu na Inglaterra, onde o mesmo foi sepultado, mais precisamente em Shrewsbury. Este jovem foi por muitos anos da sua vida cristão. Vai guardando isso aí. Por muitos anos, este cientista, por alguns considerado ateu, foi por muitos anos da sua vida um cristão, devoto da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana é uma igreja que contém elementos calvinistas e elementos católicos. Na época do século XVIII, uma igreja predominante na Inglaterra, uma igreja que exercia autoridade na Inglaterra. Charles Robert Darwin foi cristão por muitos anos desta igreja. A sua família teve uma grande influência cristã, porque era uma religião quase que predominante naquela era, ou no século XVIII. O mesmo era um jovem muito inteligente, mas muito rebelde. Era um jovem muito detalhista, mas muito rebelde. Ele era daquele tipo de crente que questionava tudo e que queria resposta para tudo. Porém, ele pecou ao não examinar as Escrituras Sagradas. Ele errou ao não estudar a fundo as Escrituras Sagradas. Ele era um jovem apaixonado pela natureza. Toda a criação divina lhe encantava, desde as plantas, desde os pequenos seres vivos até os grandes, tudo lhe encantava. Pelo fato dele não gostar de examinar a Bíblia e estudar a teologia, ele começou a criar as suas próprias concepções sobre a criação e a natureza. Seu pai era um médico em Shrewsbury muito renomado. Insistiu que Charles Robert Darwin fosse médico também, fosse estudar medicina. Mas Charles Robert Darwin, em um dia, dentro de uma sala de cirurgia, ficou espantado com os gemidos de uma pessoa em uma sala cirúrgica, porque naquela época não tinha, a medicina não tinha a mesma tecnologia que tinha hoje. Então,
nem sequer existia as anestesias existentes nos dias de hoje. Ele ficou assombrado, espantado, saiu correndo da sala cirúrgica para nunca mais voltar. Seu pai, o médico renomado, identificou nele esse desinteresse pela medicina. Então insistiu que Charles Darwin fosse estudar teologia para ser um pastor. Olha o mistério de Deus. Insistiu que ele fosse estudar teologia para ser um pastor e sacerdote cristão. Olha o mistério de Deus. Mas Charles Robert Darwin não tinha muito interesse pela teologia, porque ele era muito rebelde, questionava tudo. Ele questionava algumas doutrinas da igreja cristã que ele não conseguia entender, e questionava, queria resposta que lhe satisfazesse. Quando não lhe dava uma resposta sensata ao seu modo de pensar, ele rejeitava aquela crença. Então era um crente meio que frio na igreja, ele era um cristão meio que frio. A sua fé não era aquela mesma fé dos cristãos fiéis. Pois bem, tudo mudou na vida de Charles Robert Darwin quando ele foi convidado a fazer uma viagem volta ao mundo, por ser um naturalista e gostar de tudo e de todas as espécies, de todas as coisas. Essa viagem volta ao mundo mudou radicalmente a vida daquele jovem. Inclusive, nesta viagem ele esteve em nosso belo Brasil. Pois bem, ao chegar na Inglaterra, depois desta viagem em volta ao mundo, ele chegou com a mente transtornada. Se ele tinha uma fé pouca no cristianismo, a sua fé ficou menor ainda. Ele chegou a conceber a ideia de que essas coisas não foram criadas como elas são. Por ele ter visto espécies diferentes, mas parecidas, ele chegou a pensar que elas não foram criadas como são. Ele começou a imaginar que todas essas espécies de seres vivos descenderam de um ancestral. E durante um processo de milhões e milhões de anos, elas se evoluíram, criando diversas espécies. Ele chegou a conceber que tudo, inclusive o ser humano, descendeu de uma espécie que procedeu de um processo evolutivo. Foi dentro dos pensamentos deste jovem cristão que fomos ensinados no ensino médio fundamental que o homem descendeu do macaco, que veio dos australopitecos, para então chegar ao ser humano que é hoje. E ainda hoje essa crença na teoria da evolução é ensinada no Ministério da Educação sistematizada. Muito bem. Chegando Robert Darwin lá na Inglaterra, ele apresentou as suas ideias a alguns dos seus amigos. Porém, os seus amigos acharam uma ideia perigosa, porque contrariava a ciência daquela era, contrariava os princípios da igreja cristã, contrariava todas as influências cristãs que cercavam ele. Acharam meio que perigoso. Logo ele seria taxado pelas autoridades da Inglaterra como um herege. Ele resolveu guardar este conhecimento, arquivar e guardar este conhecimento. Resolveu casar, constituir família e seguir a sua vida normal. Fato, ele fez isso. Casou com uma mulher crente, cristã, devota da igreja cristã anglicana, predominante da Inglaterra naquele tempo. Olha o mistério de Deus. Por ele amar sua esposa, respeitar os dogmas da igreja cristã daquela época e todas as influências que o cercavam, ele resolveu guardar a sua ideia de não crer na intervenção divina, na criação de todas as coisas. Mas, após ele ter guardado as suas ideias, ele passou a sofrer e a ter uma grande luta interna, uma grande luta espiritual interna. Quem conhece a Bíblia e as Escrituras Sagradas sabe que ele passava uma luta interna de espírito contra carne,
de espírito contra a carne. O seu eu, a sua carne, motivada por elementos espirituais, lhe impulsionava a levar suas ideias para frente, lhes impulsionava a levar a teoria da evolução para frente. Mas do outro lado, ele sofria por amar a sua esposa e respeitar os dogmas daquela igreja, e não queria contrariar e criar uma revolução. Ele passou longos anos com essa luta interna e espiritual. Quem conhece a Bíblia, aqui já começa a entender o agir maligno, espiritual, por trás da vida de Charles Robert Darwin e da teoria da evolução. Beleza. Passou-se alguns anos, ele perdeu o seu amado pai. Perdeu o seu amado pai de uma enfermidade muito triste. Aquilo lhe trouxe uma grande revolta contra Deus, porque ele não aceitava que um homem tão bom como seu pai fosse morrer como morreu. Passou-se alguns anos, ele perde o que ele mais amava. O que ele mais amava, a sua filha Anne, com 10 anos, muito apegada a ele, ele muito apegado a ela, era a única que ficava em suas salas de pesquisa e estuda. Era uma criança que amava muito ele, ele amava muito ela. Era uma apegação muito grande de pai e filha. Essa criança morreu de uma enfermidade muito triste também aos seus 10 anos. Aquilo lhe trouxe uma tristeza profunda, uma tristeza muito grande para Charles Robert Darwin. Lhe trouxe uma tristeza profunda. Aquela tristeza profunda lhe trouxe uma grande revolta contra Deus. Ele não aceitava que um Deus de amor, que um Deus bom, pudesse permitir aquilo na vida dele, do pai dele e da filha dele. Ele virou um crente revoltado contra Deus. Abandonou a fé cristã, abandonou o cristianismo e se autodenominou agnóstico. Agnóstico ateísta, a ponto dele escrever algumas cartas para os crentes daquela época dizendo que não acreditava mais na Bíblia, que não acreditava mais que Jesus Cristo era Salvador ou algo semelhante. Se revoltou contra Deus, desviou-se do Evangelho de Cristo e virou um ateísta, um agnóstico ateísta. Essa revolta contra Deus foi o que levou Charles Robert Darwin a levar para frente a teoria da evolução, a teoria de que Deus não existe e que as coisas não foram criadas por Deus, que elas descenderam de um processo evolutivo e lento há milhões e milhões de anos e chegaram a ser como elas são hoje. Levou a ideia de buscar recursos e apoio para levar essa crença ateísta para frente. Fato é que o próprio espírito que lhe perturbou na morte do seu pai, na morte da sua filha, durante a sua vida, naquela luta interna, lhe deu a ele reconhecimento mundial de uma descoberta histórica. Deu a ele respeito, reconhecimento mundial de uma pessoa considerada como gênio, de uma ideia genial, de uma descoberta genial, tornando-se hoje um grande cientista, renomado e conhecido como aquele que descobriu a teoria da evolução, mas na realidade é aquele que criou a teoria da evolução. Conhecendo essa história, nós que conhecemos a Bíblia e temos visão espiritual, conseguimos entender o que estava por trás de Charles Robert Darwin, naquele momento de angústia e revolta contra Deus, para lhe impulsionar naquela ideia que contrariava o criacionismo, que contrariava a doutrina bíblica, a doutrina verdadeira das Escrituras Sagradas, que contrariava o que é ensinado na Bíblia logo no princípio, em Gênesis. Dentro deste conhecimento, entendemos que uma mão maligna, espiritual, espíritos ou demônios, mais claramente falando,
o próprio espírito do anticristo. É o que esteve perturbando a vida deste jovem e o mesmo que o levou a ser quem ele foi, um homem conhecido em toda a face da terra, fora devidamente a teoria da evolução, a mesma teoria que deu força para o ateísmo no século XVIII, a mesma teoria usada pelos ateístas para professarem que não há Deus, a mesma teoria defendida por aqueles que não acreditam no cristianismo, a mesma teoria defendida para levantar o povo ou para motivar o povo em se opor contra a Cristo.